Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Med Talks, o seu podcast de medicina. Aqui a gente traz sempre a realidade pré e pós-CRM, como você nunca viu, e sempre baseado na experiência dos nossos convidados. Meu nome é Maurício, eu estou aqui com o Edgar, que é co-host do podcast. E aí, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana, né? E vamos torcer para que o pessoal esteja gostando aí do nosso trabalho aqui junto com os nossos convidados, né? Maurício, hoje nós estamos aqui com o Fernando Evangelista Rezende. O Fernando, ele é mestre em atenção à saúde, médico, e também com o Murilo Castro, que também é médico. Antes de ser médico, ele se formou biomédico, né? Depois fez a graduação. Bem-vindos ao Med Talks, né? Podem se apresentar para os nossos convidados, por favor, falar um pouquinho de vocês, de onde vocês são. Primeiro, Fernando, né? Depois a gente passa a bola. Boa noite a todos. Me chamo Fernando, sou médico de formação. Atuei durante muito tempo em medicina de urgência e emergência, né? Atuava aí tanto em unidades secundárias, UPAs, quanto em hospitais terciários. Tive também um bom tempo de atuação em terapia intensiva. Sou mestre em atenção à saúde, trabalhei, né, durante muito tempo em gestão municipal, né, coordenação médica do município de Goiânia, coordenação médica do município de Aparecida de Goiânia. Também trabalhei com regulação, auditoria, né, e hoje desempenho aí 100% das minhas atividades com coordenação na área de ensino, né, tanto na parte de atuação como professor, na disciplina de urgência e emergência, como coordenação do internato das instituições, né, de algumas instituições da região metropolitana de Goiânia. Perfeito. Murilo. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Murilo, sou biomédico, médico, tenho especialização em medicina de tráfego, 2 MBAs em gestão, um em gestão em sistema de saúde e auditoria, outro em análise de situação de saúde, né? Atuei como emergencista durante alguns anos e hoje eu trabalho quase 100% hoje com gestão, né? Trabalho em gestão municipal, trabalho também dando um apoio junto com o Fernando também na coordenação de internato, né? E atuo hoje também na Secretaria Municipal de Saúde, em Aparecida, na gestão de coordenação médica, e sou perito também no Detran, né? O Detran em Goiás, em Goiânia. Então, assim, né, a gente já tem um certo tempo de formado. Para alguns médicos isso é muito pouco, mas já tem alguns anos aí de caminho, né? E, assim, que eu queria que vocês comentassem um pouco o que vocês acham que mudou da época que vocês fizeram o internato, que foi mais ou menos a época que eu fiz internato também, para hoje. O que vocês me falam? Deixa eu só agregar só contextualizar uma situação aqui. A gente quer explorar muito de vocês exatamente o que é o acadêmico dentro do internato. A gente quer colocar para eles qual é o que eles representam dentro do internato, o que isso agrega na formação deles e tentar, de certa forma, quantificar a porcentagem deles que conseguem passar por esse período de uma forma legal, uma forma que realmente vá ser satisfatória para aquelas pessoas que eles vão atender, para aqueles pacientes. E no decorrer da nossa conversa também a gente conseguir identificar quais são os problemas que muitos deles levam para dentro do internato e acaba atrapalhando tanto a formação dele, como vocês, como gestores, né, como os médicos e as próprias unidades onde eles estão alocados. Perfeito. Então, assim, um ponto que eu acho, né, respondendo a primeira colocação, ponto que eu acho que mudou muito, né, da nossa formação 8 anos atrás para a formação de hoje, né? Acho que um primeiro ponto é que hoje nós temos uma velocidade de informação bem maior que na nossa época, né? De 8 anos atrás, nossa época de formato. Antigamente, durante o nosso processo de formação, a gente recorria a livros, né? Então, assim, a grande parte era livro. Você pegava um Guyton, né? Você pegava um Sobota, uma Xerox, né? Você tinha esse acesso. Hoje você tem uma velocidade de transmissão de conhecimento muito grande. Então, muitas vezes hoje, o graduando, durante esse processo de formação dele,
muitas vezes ele recorre a um acesso de informação mais rápido. Então, hoje a gente até nota, né, até na evolução, né, dos processos de ensino-aprendizado, que estão muito voltados para vídeos, né, vídeos curtos, né, a velocidade da informação, é trazer isso de forma mais rápida e que contextualize com o que ele precisa na prática. Então, já é um ponto de diferença grande, né? Porque, antes a gente tinha que recolher um livro, você estudava, você tinha uma visão daquilo, filtrava o que era mais importante, né? Hoje isso já vem de uma forma filtrado, né? Então, esse estudo, uma pessoa avalia, estuda, faz um filtro, propõe um projeto, né, de ensino para aquele assunto, e isso é passado de forma mais rápida, né? Então, a gente já tem uma grande diferença, né, nessa velocidade de transmissão. E, sem contar que, nesse período de 8 anos, a gente teve um boom de conhecimentos, né, em relação a diversos aspectos, né? Então, assim, é mais conteúdo para ser estudado, né, durante esse período, né? Esse é um ponto. Dentro do que o Fernando falou da informação, na velocidade e na qualidade da informação, né? Então, hoje, o que nós notamos é assim, pelo menos o meu ponto de vista e a minha avaliação, tanto do interno, quanto aluno e quanto profissionais que estão saindo para o mercado agora, como nós trabalhamos com gestão, e eu lido diretamente com grande quantidade de médicos, né? Médicos, na maioria, hoje, recém-formados. O que nós identificamos, pelo menos o que eu consigo identificar, é que o interesse do profissional, ele caiu em relação a resolver o problema do paciente. Eu não vejo hoje o comprometimento como nós tínhamos e como as referências que nós tínhamos também na nossa formação. Eu acho que o perfil do médico mudou bastante, tem mudado para pior na minha análise. Eu acho que a medicina tem caminhado para um lado muito superficial na análise de um contexto geral do paciente. Tem se deixado de lado alguns aspectos primordiais na medicina, né, que é tratar o paciente como um todo, ter uma visão integral do paciente, não só da doença em si, tratar o doente como um doente sem personificar esse Tratar o doente como uma doença, né? doença. Como se tivesse, Você refere o doente como, o cirrótico, o paciente da pneumonia. Não, é o seu José, a dona Maria, né? O paciente, ele é um ser humano. E o comprometimento do profissional médico tem caído bastante essa qualidade, né? A gente nota o desinteresse, né, por cuidar desse paciente, o desinteresse na profissão. Então, ele está ali, às vezes, fazendo aquilo que, às vezes, não é do agrado dele, né? Ele está ali cumprindo uma obrigação que não sei se a própria formação médica causou esse transtorno nele, vem modificando um pouco o perfil, né, da formação médica. Isso vem exigindo uma informação, como o Fernando colocou, ele tem que ter uma informação atualizada, ele não pode ficar desatualizado, uma sobrecarga muito grande de conhecimento que ele tem que ter, às vezes uma responsabilidade, às vezes até uma expectativa muito grande que cria-se em torno desse indivíduo, e ele vai adoecendo, né? Então ele se perde durante a formação e carrega isso ao longo do tempo. Nós não podemos esquecer que o nosso objetivo maior como médico é proporcionar uma melhor qualidade de vida, um tratamento, melhorar, diagnosticar de forma correta e resolver o problema do paciente, né? Então, eu observo muito, se tivesse que resumir, né, o que eu tenho notado hoje é o descompromisso com o paciente, né? Então, o paciente hoje em dia ele não é colocado em primeiro lugar. O que nós observamos aí é que essa relação tem se desvirtuado ao longo da formação. Então, eu acho que isso é um ponto
que merece atenção na condução e também o olhar na saúde do profissional, né? Hoje nós estamos formando médicos doentes que precisam tratar de gente doentes. Como é que você, doente, vai conseguir tratar, né, o seu paciente se você não está bem? Então, eu acho que é um ponto aí bem importante para se analisar. Dois pontos que você... Quer falar? Eu vou comentar. Não, deixa eu fazer uma colocação aqui. Fala. O que você bem colocou, eu acho que isso fica externado à população que necessita do atendimento médico, é o seguinte: eles estão preocupados em tirar o paciente da frente deles, né? Eles não querem resolver o problema. Por que muitas vezes as pessoas reclamam dos médicos? Ela fala, que você tinha? Você falou, virose, me deu de pneumonia e mandou para casa. E não só plantonistas, às vezes médicos de UBS mesmo, acabam que não faz um rastreio para identificar o que aquele paciente tem e resolver o problema. Uma outra questão também, que vocês colocaram sobre a atualização, né? Quero estar sempre atualizado, igual o Dr. Fernando bem colocou. O Guyton, ele teve pouquíssimas atualizações de quando ele é até agora. Então, o básico, tipo, você não precisa focar só no que tá saindo, se você não entende o básico do básico do básico, quer entender, nesse caso, a fisiologia relacionada ao Guyton, né? Então, assim, o que você precisa de base tá ali, para depois querer vir. A informação tá muito fácil, né? Então, é muita informação e muita informação ruim colocada à disposição, né? E isso eu acho que acaba, concordo com o Dr. Murilo, que atrapalha depois ele como um profissional. Nos comentários de vocês eu captei 3 situações, né? Primeiro, o Fernando falou sobre a corrida aí da tecnologia, né? A velocidade com que as coisas mudam, com que as coisas se atualizam. E assim, essa tecnologia, essa rapidez das informações, isso aí é muito sedutor para a atenção do interno, né? Do aluno em si. Então, qualquer coisa é mais interessante do que o professor está falando. Então, ele está falando aqui, chegou um meme para ele do Instagram, ou chegou alguma outra coisa que ele queria, WhatsApp. Então, assim, qualquer coisa distrai. Então, é uma galera que acaba se distraindo muito, eu acho, né? Minha visão. Um outro ponto, você trouxe muito bem, a gente tinha umas referências muito diferentes, né? Que eram muito, a gente pode falar que eram bons exemplos, né, pra gente. Só que tem uma coisa também que eu concordo perfeitamente com o que você falou, mas tem uma coisa também que, por exemplo, hoje nós somos as referências, né? Será que será que nós estamos sendo referências assim que, como é que eu posso falar, semelhantes às referências que a gente teve, né? Até que ponto a gente não está influenciando eles também? E outra coisa, a questão que você trouxe, né, de médicos, estudantes adoecidos, às vezes, principalmente por privação de sono. Então, essa questão de carga horária de trabalho, carga horária de estudos, a questão dos estímulos, deixa as pessoas adoecidas. E isso aí já também impacta no problema dos pacientes. Isso aí pode gerar a falta de interesse também. E a gente tem dificuldade, por exemplo, como professor e tal, a gente tem dificuldade de acompanhar essa evolução, mesmo a gente não sendo, assim, muito velhos em relação aos alunos, né? A gente é o quê? 10 anos mais velho que os alunos, talvez. Então, assim, é importante a gente lembrar disso. E uma outra coisa que o Edgar trouxe, que é o médico da UBS. Então, assim, tem uma coisa que acontece no nosso país, que a UBS é como se fosse assim, o programa Meu Primeiro Emprego para o médico, né? Então, às vezes, o cara tá ali porque é o jeito que ele arrumou para ganhar um dinheiro e ele não tem nenhuma afinidade com aquilo, né? Então, eles são profissionais que não estão preparados para atuar naquela situação. Então, eu vejo esses 3 pontos que trouxeram que eu acho que é interessante. Você é especialista em médico, família e comunidade, né? Sim. Então, você vive isso no âmago mesmo, né? Então, você deve conviver com colegas nessa situação que você colocou, ou aqui, ou em outro lugar que você já atuou. Então, quem não tem afinidade para cuidar de gente, não adianta o cara que tem o dom para fazer ortopedia e atender o UBS, que não vai ser um atendimento funciona. Legal, não vai funcionar. E não adianta você pegar o cara que é da medicina de família e comunidade e colocar ele para fazer cirurgias que para ele não vai fazer sentido também.
Vai fazer? Se ele especializar, vai fazer. O ortopedista vai atender como clínico geral, mas não vai ter eficiência do amor à profissão, aquele lugar que ele está, né? Eu acho que tem muitos pontos que contribuem para essa perspectiva, né? Hoje nós temos um acesso mais fácil à graduação, né? Então, hoje você tem mais possibilidades de entrada na graduação do que há 8 anos atrás. Isso aí né? Hoje você tem um acesso até através de um único modelo de entrada, que é a prova, né, do Enem. Então, você tem alguns formatos diferentes, né? Eu acho que outro ponto então, isso favorece um acesso maior, né? E muitas vezes, assim, um acesso mais fácil vai perceber ali durante esse processo que talvez não era aquilo que seria né, a perspectiva desse aluno, por exemplo, de fazer o curso. Mas eu vejo assim que os tempos mudaram, né? Mudou tudo, né? Velocidade, igual eu comentei, velocidade de informação, e as pessoas mudaram, né? São gerações diferentes. E eu vejo que nós, como professores, nós temos uma missão, né, através de metodologia de ensino, da gente abraçar esses alunos, né, nesse processo e tentar trazer para eles, né, os pontos principais, as virtudes da profissão, né? E isso através da metodologia de ensino, né, que aproxime. Então, hoje, por exemplo, né, nossa metodologia, hoje, ela tem que envolver muito o aluno durante essa aula, né? Igual você comentou, às vezes alguma coisa mínima ali tira a atenção de todo o processo, né? Mas por isso que, assim, hoje as metodologias, né, elas também mudaram nesse sentido do aluno participar ativamente do processo, né? Então, você tá trazendo um tema expositivo, mas a todo momento você está envolvendo, né, perguntando, trazendo, né, discutindo isso para dentro, né, da sala de aula. Isso é importante nesse processo, né, de estímulo. Uma pergunta que o Edgar fez, né, qual que é a importância, né, do interno dentro dos serviços, né? Uma solicitação dentro dos serviços acadêmicos, né? Eu vejo como uma importância fundamental, certo? O interno, ele tem um papel muito importante, certo? Nesse processo, todas as etapas do SUS, né? Como militante mesmo do SUS, nesse processo, né? Desde prevenção, promoção no nível primário, né? Até assistência no nível secundário e terciário. Então, todo momento durante a graduação, e isso é uma forma de você trazer um bom resultado na formação desses alunos, é muito importante que a coordenação, as instituições, né, envolva esse aluno ativamente nesse processo de trabalho. Porque, assim, você pode ter duas realidades. Você pode ter um aluno que ele está ali como observador, certo? Que às vezes ele vai estar ali no canto, se for algo que talvez ele não tenha um esforço de participar ativamente, ele vai ficar ali vendo e talvez aquilo ali não vai contribuir para ele, né, da forma que se espera. Lógico que tem áreas específicas, extremamente, né, específicas de formação que eles não vão entrar em procedimentos, né, que são específicos e tudo. Isso aí é a visualização que vai contribuir para ver, olha, aquilo ali é interessante, né? O olhar sobre aquele profissional, né? Olha como esse profissional se comporta, olha o benefício que ele traz para a sociedade, é isso que eu quero fazer, por exemplo, eu quero contribuir com isso, mas grande parte da formação do médico é generalista, né? Isso é um dos princípios do MEC, né? Então você vê que a grande parte da carga horária do internato é voltada em cadeiras generalistas, como medicina de família e comunidade, urgência e emergência, para que esse aluno ele forme e ele tenha condição de exercer uma boa profissão, né, dentro dessas possibilidades iniciais, né? Até ele se especializar dentro dessas áreas, que hoje não são áreas sempre foram, né? Mas são áreas que estão cada vez mais valorizadas pelo grande papel delas, que é medicina, família e comunidade e o médico emergencista, né? Então eu vejo que isso é um ponto muito importante, o interno, né? E isso é algo que a gente gosta de sempre deixar muito claro. Ele tem um papel muito importante mesmo dentro do serviço. E você colocando dessa forma, eu queria, assim, uma dúvida mesmo real. Você acha que o interno, ele tem a ideia do que ele representa para o SUS naquele momento? E também, já pegando um gancho, né, que o Dr. Murilo comentou,
sobre a saúde mental dos médicos, a gente vai abordar esse assunto também sobre os internos, mas o que vocês acham da maturidade dos internos? Se eles são maduros para estarem ali e também da imaturidade deles. Eu vejo assim que é uma questão, como qualquer área, profissão, você tem uma diversificação de pessoas, né? Você tem perfis totalmente diferentes, né? Como qualquer área, né? Hoje, um diferencial é que você tem os médicos, os alunos, os graduandos, eles estão entrando cada vez mais jovens na faculdade. Então, muitas vezes, você tem alunos de 21 anos, 20 anos entrando no internato. Eles são mais novos, né? Não quer dizer que por serem mais novos, são imaturos, né? Mas são mais novos, são pessoas mais novas, certo? Então, assim, tem menos tempo de experiência, né? Nesse processo de crescimento que todos nós passamos, né? São mais inexperientes. Inexperientes nesse sentido. Por exemplo, você tem um aluno de 21 anos extremamente competente dentro do internato, com maturidade, né, da profissão que a profissão exige, né? E muitas vezes você tem um aluno bem mais velho que, né, às vezes está numa segunda ou numa terceira graduação que foge do que você espera, né, de um interno de medicina. Então eu vejo que a gente tem muita essa divergência. Eu vejo que muitas vezes aquela questão de ter a sensação da importância deles, talvez muitas vezes eles não vejam também o tamanho da importância que tem ali dentro, certo? E eles são muito importantes, né, nesse processo. É uma coisa que eu gosto, né, muito de falar para eles, né? Por exemplo, você tá rodando dentro de um estágio de medicina, família e comunidade. Você vai passar ali um período de 4 semanas ou 6 semanas, dependendo das grades das instituições, né? Hoje eles rodam 500 horas em medicina, família e comunidade, né? Qual que é o princípio? Qual que é o objetivo ali? O objetivo é que num período dessas 500 horas, ele saia, né, com condições de exercer as atividades que o preceptor dele exerce dentro da unidade. Então, assim, e essa é a importância do espelho, igual você comentou, né? Olha o espelho que nós estamos sendo para esses alunos, né? E tem uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena ser ressaltado, é a questão que a faculdade, ela né, ao longo desses anos todos, né, a faculdade ela treina o aluno para ser médico, certo? Só que uma coisa que eu vejo que de forma geral, que é falha, que a formação médica, ela não é focada também para treinar esse médico que vai se formar para ser um replicador, para ser um professor, um preceptor. Então, você tem uma diferença muito grande de médico que está no ambiente de trabalho e recebe aluno, e um médico que está no ambiente de trabalho, exerce a profissão e é professor. Porque é uma diferença muito grande na assistência e no resultado que você tem, né? Então, esse espelho é muito importante. Muitas vezes, o que eu estou querendo dizer é assim, que às vezes uma área, uma matéria se torna sem interesse para um grupo, às vezes pela dificuldade nesse processo de passar essas informações e a importância daquilo ali, né? Não só, às vezes, o desinteresse do aluno... A falta de preparo pedagógico. Isso, a falta de preparo pedagógico, né? Porque geralmente... É agradável, né, para o médico. Ele está lá, na UBS, ou na UPA, ou no hospital que seja, alguém chega para ele e fala, eu preciso de um preceptor. Ele já está ganhando o salário dele, ainda vai ganhar mais algo a mais ainda. Para ele, ele vai falar, não, a maioria não fala. Exatamente. Mas não são todos que têm o dom para dar aula, né? E geralmente o que você falou aí também, Fernando, a gente gosta das especialidades que a gente teve professores que eram, de alguma maneira, bons, assim, né? Ou a pessoa era carismática, ou ele era um profissional tecnicamente muito bom, e você gosta daquela especialidade. Sempre tem, por exemplo, se eu falar as especialidades na minha faculdade, que a gente gostava, que a gente tinha interesse de fazer, provavelmente devem ser diferentes das de vocês. Isso porque cada um tem seus pontos fortes e fracos. E o espelho é muito importante para isso, né? O exemplo, né? O exemplo. Muitas vezes, até uma coisa que a gente conversa muito, né? Às vezes a importância do espelho, porque às vezes uma situação que acontece durante o seu período de formação, ela contribui para você
de uma forma, assim, uma situação extremamente negativa que você visualiza através desse formato de espelho, uma atuação de um profissional de forma totalmente incorreta dentro dos preceitos, né? Isso te marca de uma forma, contribui de uma forma que você não quer jamais replicar isso, você jamais quer estar naquela situação que você consegue visualizar que essa situação trouxe prejuízo, por exemplo, para um paciente, para uma família, uma forma de abordar, um constrangimento. Então, às vezes, uma situação ruim, ela também te marca de uma forma positiva para que você entenda aquele processo e jamais replique. A vivência do exemplo Isso. bom é E importante, o exemplo ruim também, para você tudo saber o que isso você é quer processo, fazer, é o uma que você quer mistura. ser, É uma o mistura. profissional que você quer ser e o que você não quer. Né? Exatamente. Nesse processo de coordenação, isso é um cuidado que a gente tem de forma constante, né? Assim, os nossos alunos, a gente tem uma relação bem próxima com eles. Então, a gente está sempre, né, nesse processo de final de rodízio, a gente está sempre perguntando a opinião deles em relação ao estágio, o que pode ser melhorado, a avaliação dos professores, né? E a gente sempre, dentro das possibilidades, a gente sempre busca fazer essas melhorias, fazer essas readequações, por exemplo, um professor que não tem às vezes... E é interessante que às vezes você encontra um professor que ele tem um currículo extremamente qualificado, mas na metodologia de passar, nesse processo de ensino-aprendizagem, passar o conhecimento, não é bom nesse sentido, não consegue trazer um resultado. Então é muito interessante isso, né? Essa questão de realmente a formação, a importância da formação médica voltada para a docência. Entendi. Uma coisa, o Fernando trouxe essa visão assim, mais da importância que o interno tem e a questão do preceptor servir de espelho e tal. Mas o que você acha, Murilo, em relação a também aquela questão do aluno... eu acabei me perdendo aqui no meu raciocínio, mas o que você acha da imaturidade do aluno? Você acha que o aluno ele chega pronto no internato, ele consegue entender a importância daqueles 2 anos que ele vai passar lá para aprender, nas práticas e tal? Olha, a experiência que eu mesmo tive em relação à graduação, eu entrei novo na primeira faculdade, biomedicina, com 17 anos, né? Terminei até novo, praticamente vivenciei várias situações dentro do curso que eu deixei passar desapercebido, até mesmo pela imaturidade do momento, não soube aproveitar algumas situações, por achar que aquilo ali não era importante, não fazia diferença. Concluí essa graduação, entrei para a faculdade de medicina. Durante a graduação de medicina, eu fiz com outra cabeça. Eu já fui com um pouco mais de foco no que eu deveria aprender, no que eu deveria focar, né, na importância de algumas disciplinas do curso que muita gente achava desnecessário, mas que é a base, é o alicerce da construção do profissional. Então, algumas disciplinas, elas mereciam que o acadêmico ele soubesse aproveitar, né? Entender que aquela disciplina ali vai fazer uma diferença muito grande e que às vezes a imaturidade dele, né, impede de reconhecer essa importância. Eu noto que eu concordo que existem perfis de aluno, né, jovens com bastante responsabilidade, maturidade, e existem jovens sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma maturidade, né? Isso tanto em ambas as profissões que eu lido, né? Eu trabalho também na parte empresarial, então eu lido com pessoas, eu trabalho na gestão de saúde pública, eu lido com pessoas o tempo inteiro. Então, eu vou fazer até um paralelo aqui. Chegou médico formado, assim, de 30, 35 anos, que o pai teve que ir para levar o currículo e apresentar ele, falar que o filho precisava trabalhar e ele queria um emprego para o filho. Então, assim, é uma situação que você olha, né, o cara anos que mora com os pais. O cara, assim... Um adolescente de 30 anos. Nada contra, mas, assim...
você como empresário, vamos colocar a gestão médica hoje, você tem que tratar como uma empresa, não há como. Sim. Você tem que tratar o Sistema Único de Saúde, um hospital é uma empresa. Como é que você vai contratar uma pessoa que não foi te pedir emprego, mas que o pai foi te pedir um emprego? Qual o interesse dessa pessoa estar ali naquele local? Exato. Então, assim, o nível de maturidade, ele é construído ao longo da formação, mas a raiz dele inicia dentro de casa. Então, eu saí com 16 anos para estudar, morar fora, fui para Goiânia, não conhecia ninguém, saí de uma cidade de 10 mil habitantes. Então, assim, para mim foi uma mudança muito brusca, né, de rotina e de conhecimento. E eu cheguei muito maduro. Por mais que eu cheguei novo na faculdade, tinha um pouco de imaturidade, mas eu tinha o discernimento do que eu precisava fazer ali e por que eu estava ali. Então, mas isso eu trouxe de casa, né? O que eu vejo hoje é que essa imaturidade, ela acontece muito na formação do caráter mesmo do indivíduo, né? Às vezes são pessoas que têm tudo na mão, né? As coisas chegam muito fáceis, nunca ouviram não. Não tiveram limites, né? Não tiveram limites. Então, essas pessoas são as pessoas que, independente de idade, elas terão uma imaturidade. Elas vão precisar apanhar na vida para conseguir amadurecer e entender, né? Então, assim, nós lidamos com pessoas, tanto alunos quanto profissionais, que não aceitam um não. Eles não aceitam as regras que estão ali. Eles querem que o que está em volta dele se adapte à sua necessidade, não o contrário. Ele está ali no serviço, ele tem que se adaptar ao serviço, não o serviço se adaptar à realidade dele. Então, nós observamos essa imaturidade, tanto na construção da formação acadêmica, né, quanto também na construção profissional, né? Então, eu vejo que hoje falta, às vezes, maturidade e falta também essa questão, né, de saber lidar com as dificuldades e os não da vida, né? Então, a gente tem essa... Isso que você falou é assim, até dá para fazer um gancho com o que a gente conversou no começo. A falta do não, que você deveria ter ouvido ali quando você era criança e chorado um pouquinho e essa dor passaria, a falta desse não faz você sofrer muito quando você toma o não agora na vida adulta. E a vida adulta é muito mais não do que sim. Sim. Né? Então, quando ele chega num local, internato, onde ele vai ter gente que não vai estar sorrindo para ele ali às vezes, vai ter um preceptor que está estressado aquele dia e dá uma patada ali nele, aquilo vai doer demais, muito mais do que deveria, do que precisava ser levado em consideração. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito. Falta na questão dos alunos esse aqui. jogo de cintura, porque, cara, você está imerso num ambiente de diversos profissionais, diversas pessoas com criações, caráter diferentes, né? Crenças diferentes, e essa é a realidade. Você tem que aceitar. Você vai dar de frente com um porteiro que tá pé da vida, que vai te tratar mal, você vai sair chorando. Cara, você não sabe o que está acontecendo com ele, você não sabe a realidade do outro. Então, você tem que ter um pouco mais de maturidade em saber lidar nas situações de dificuldade. Então, eu sempre, quando eu converso com os alunos ou quando você está ensinando, sempre duas coisas que eu pergunto para o aluno. Se coloque no lugar do outro e pergunto para ele: você gostaria de ser atendido por um profissional igual a você? São reflexões que eu tento mostrar para eles, para que eles entendam a importância que eles têm dentro do serviço, pegando o gancho de importância, né? Que eles, na maioria das vezes, o interno ele acha que ele é tratado igual um cachorro. Desculpe a palavra, Não, mas... que isso, pode falar o que você quiser. Então, assim, eles já chegam com essa sensação. Em alguns ambientes, eles têm a confirmação que eles serão tratados assim. Acontece. Acontece. Nós passamos por isso. E tem gente estúpida em todos os locais. Todos os locais. Para você ter noção da contribuição do interno,
que ele não, às vezes não tem essa visão e a maioria não percebe, é o quanto ele é importante, ele força as pessoas que estão em volta dele a se atualizarem, Sempre. a se saber portar, trabalhar com protocolos, né? Você tem um ganho dentro da unidade de saúde muito grande. As pessoas começam a observar que elas estão sendo observadas, elas estão sendo avaliadas de uma forma direta ou indiretamente. Ninguém gosta de ser avaliado, e ainda mais ser avaliado de uma forma negativa. Então, o interno, ele, com o processo de formação, de educação que ele está passando ali, ele gera essa transformação no ambiente. Queira ou não, isso vai acontecer. E isso tem contribuído muito para a saúde pública, porque você coloca um profissional mais disposto a trabalhar, um profissional que vai se atualizar, um profissional que vai ter o lado acadêmico despertado, nos que têm o dom para poder fazer isso, e ele vai buscar, às vezes, se qualificar e se fixar naquele local, porque ele sabe que ali ele tem uma oportunidade, além do trabalho que ele é contratado, de poder ensinar. Ele tem a possibilidade de mudar a saúde, que seja da equipe que ele está envolvido, da população da área que ele cuida, né? Isso vira uma cascata, né? Isso vai desencadeando. Força o município a repensar nos modelos de atendimento. Poxa, se eu tenho uma qualidade um pouco melhor agora no atendimento, para que eu preciso fazer número? Para que eu preciso forçar o profissional a atender uma quantidade X para que ele fique preso na unidade no período que ele deve trabalhar? A gente sabe que antigamente um médico ele trabalhava 3, 4 locais ao mesmo tempo. A gente sabe que isso não é correto, mas acontecia. Acontecia por quê? Porque o médico era ganancioso? Não tinha profissionais suficientes. Então você via uma cidade, principalmente no interior, que o médico estava de plantão no hospital, ele estava atendendo no PSF e ele ainda fazia o consultório particular dele. A história do que o Paulo contou pra gente. Sim. Né? Isso acontecia. Por quê? A cidade tinha uma demanda muito alta de atendimento e muito pouco médico disponível naquela época. Hoje não. Ou era isso ou era nada, né? Ou era isso, era nada. As prefeituras insistiam, pagavam horrores para médicos se fixarem no município. Hoje não, a demografia médica agora, até o CFM soltou agora, essa semana, um relatório mostrando a densidade demográfica médica no país. Essa semana saiu também um estudo, não sei se vocês viram, que o médico ele está perdendo, ele teve uma redução, se eu não me engano, de 12% na remuneração. Por que isso? Competitividade. Né? Mercado e também... Mercado. E de oferta e procura. Uhum. Né? Mas é o que eu falo para vocês. O interno ele é importante, o ensino é importante dentro do ambiente de saúde. Porque é ali que ele vai melhorar, ele vai estimular a busca por atualizações e melhoria nos processos de trabalho. Quantas e quantas vezes um interno está ali, ele vê uma coisa errada, fala com o preceptor, olha, está acontecendo isso. O preceptor vai lá, conversa com o diretor do hospital, e ali um fluxo que às vezes o pessoal não tinha percebido, estava passando desapercebido, e ele foi lá e contribuiu. Sem ele perceber, ele fez uma contribuição muito grande. Um ponto muito importante que o Edgar pontuou em relação ao papel do médico, né, a importância, né, do papel do médico na relação interpessoal, certo? E do interno nesse processo de formação, né? Então, a gente sabe que nós, em assistência, né, nós estamos ali envolvidos num ambiente de grande tensão, né? A gente tem que lidar com a situação da identificação desse processo de doença do paciente, identificar, diagnosticar, né? Então, isso já envolve, né, uma série envolve você como um todo nesse processo de identificação, de exames, né, exame físico, anamnese e tudo. E você tá inserido num contexto do sistema que muitas vezes te falta uma série de recursos para trabalhar, né, e você está numa situação ali de emergência muitas vezes, né,
Então, você está suscetível a vários riscos nesse processo de trabalho, né? Então, o médico, ele é mais um membro importante dessa assistência, né? Juntamente com toda a equipe multiprofissional. Então, a relação, durante esse processo de formação é muito importante, né? Essa relação, essa criação, né? De uma ótima relação com a equipe, né? Que muitas vezes isso falta, né? Então, assim, esse processo de formação ele é muito importante, que você entenda, né? A rede como um todo, e que todos ali têm um papel importantíssimo na assistência desse paciente, certo? E a boa relação com a equipe traz um resultado né, um resultado satisfatório para todos que estão ali, certo? Uma boa relação com toda a equipe assistencial, né? Então, são todos extremamente importantes ali nesse processo, né? Então, isso é algo que é fundamental. Por exemplo, se você não tem uma boa relação com a sua equipe de trabalho, seja onde for, né? Você não vai entregar a assistência que você deseja para os pacientes, né, de forma adequada. Você precisa, na verdade, você tem que ter a equipe do seu lado. Né? Você tem que ter uma boa relação pessoal com toda a equipe, né? Assim, lógico que existem divergências, né? Onde envolve pessoas, existem divergências, né? Mas até isso porque a equipe tem um bom resultado, né? Eles precisam trabalhar isso, né? Isso precisa ser trabalhado, né? Então, uma equipe, quando ela é alinhada, ela é coesa, todos se respeitam, dá valor no trabalho um do outro, o resultado é diferenciado. Né? Isso não tem dúvida, né? E cada vez mais a gente entende a importância da equipe, do trabalho, de você trabalhar, de que cada peça é fundamental. Sem dúvida. Né? Apesar de alguma liderança ali do médico na tomada de conduta, você precisa daquela equipe inteira trabalhando para dar certo, inclusive você. E eu sempre falo isso até para os alunos, olha, tenha a equipe do seu lado. Por quê? Como você falou, a gente passa por alguns riscos, né? Às vezes risco de erro. Exatamente. Que né? Todo uma mundo colega enfermeira vira para você, doutor, essa prescrição é realmente isso? Exatamente. Né? Porque passou batida ali, na rapidez, né? Você estava fazendo a receita e tem uma parada aqui, você tem que toma aqui e já vou para a parada. Quando você não tem essa boa relação, esse erro, eles fazem questão de te ferrar. E não dá para você conta com uma vontade. Você não pode contar com uma vontade. A enfermagem, ela tem um papel fundamental no cuidado da paciente, assistencial. O cuidado, né? Eles são o melhor profissional. A enfermagem é o cuidado. É o cuidado, né? Então, assim, a equipe, os enfermeiros e as enfermeiras, elas estão lidando diretamente do cuidado ao paciente, né? Então, quando você olha, por exemplo, de resultados positivos que a gente tem, times de resposta rápida, né, dentro dos hospitais de alta complexidade. Nossa, por que um time de resposta rápida tem resultados melhores quando você compara locais que não tem time de resposta rápida? O que é o time de resposta rápida? Aquele equipe que é treinada para o suporte avançado. Cada um já sabe onde vai ter que atuar. Então, assim, você tem uma equipe que é alinhada, uma equipe que trabalha realmente coesa. Então, você tem uma equipe de enfermagem extremamente competente, uma equipe médica extremamente competente, fisioterapeuta, tudo envolvido naquele processo de cuidado do paciente. Então, você tem resultados diferenciados, uma equipe que se respeita e a resposta é rápida. Então, assim, é o ideal mediante uma emergência. Então, quando você compara com outros resultados. Então, é assim que eu penso que a gente deve trabalhar em qualquer local, certo? É aquela coisa, todos nós somos suscetíveis a erros em qualquer local e a gente tem um suporte da nossa equipe como aliado e eles têm da gente. Sim. Certo? Acontece qualquer situação e a gente está lidando com pessoas, somos pessoas que estão lidando com pessoas, então a gente tem que estar... todo mundo ali está em prol de um objetivo que é entregar o melhor resultado possível para o paciente. Então, assim, todo mundo ganha. Todo mundo ganha nisso. Né? E o interno, nesse processo de formação, ele precisa ver isso na questão do espelho. É muito importante que ele veja seu preceptor, seu professor, né? Seguindo esses preceitos. Isso é muito interessante. Na atenção primária, isso já está muito bem resolvido. Sim, essa questão da importância da equipe, da questão da importância de cada membro da equipe. Então, a gente tem menos dificuldade em relação a isso. Mas, às vezes, em hospitais, você tem o profissional que chega lá realmente com arrogância, isso acontece, né? E esse cara, os dias dele estão contados. Porque, se você tiver uma equipe contra você... vai dar problema. Principalmente recém-formados, ele vai lá, igual você colocou, pega uma pessoa da enfermagem. Você não pode menosprezar em nenhum momento o conhecimento
prático e técnico daquela pessoa. Você pega uma enfermeira que está lá há 30 anos. Você fez uma prescrição, às vezes você está cansado, às vezes você veio de um outro plantão para pegar uma UPA, pegar um outro plantão seguido ou alguma outra situação. Você faz a prescrição. Pô, doutor, será que é certo? Será que... Ô, doutor, ó, será que esse não é de outro paciente? Às vezes ela também vai ter um jeito de abordar. Se você é aquela pessoa arrogante, uma vez ela vai, na outra ela não vai. Né? E ali, igual você falou, ela pode salvar o seu CRM. Né? Então você pode muito bem aprender com ela. E um outro detalhe, você, como médico ali, você tem aquelas situações onde você vai estar repassando o seu conhecimento. A enfermagem, ela está absorvendo de todos os médicos que passam ali. Roda-se muito mais médicos nos locais, ficam por muito menos tempo do que os enfermeiros. Eles permanecem, né? Às vezes os médicos não ficam tanto tempo nos lugares. Então, acho que a experiência de rodízio de médico que eles têm são... E para você ver, né, Miguel, o ponto que você comentou que é importante, né? Hoje, quando você olha em termos de gestão, né, gestão tanto de unidades primárias, secundárias, né, até grande parte de gestões terciárias, né, também. Qual que é o perfil do profissional que está ligado diretamente com a gestão? São os enfermeiros. A enfermagem assume um papel muito importante. Por que a enfermagem tem um desempenho muito bom também, além da assistência, tem um desempenho muito bom em questão de gestão? Por causa desse elo com cuidado. Né? Então, a compromisso, esse formato de cuidado. Então, assim, essa atenção no cuidado diretamente ao paciente. Né? Então, assim, são profissionais que fazem toda a diferença nesse processo, e a relação nossa com a equipe, ela precisa ser a melhor possível. Se você pegar as anotações não só para a gente, mas para a pessoa que está sendo atendida, né? Todos. Se você pegar as anotações de uma equipe de enfermagem e comparar com as anotações do médico, os enfermeiros poderiam dar aula em alguns médicos de como discorrer sobre tudo que ele fez naquele momento ali, né? Isso, os relatos faz uma comparação, né? Dá uma olhada na evolução da equipe de enfermagem com relatórios e dá uma olhada na evolução médica. Então, assim... O médico, ele peca, às vezes, sim, nessa questão de relatórios e relatos. Enfermagem não. A enfermagem, ela documenta tudo. O médico tem um pouco de dificuldade, né? Da gente poder, às vezes, quer resolver aquele caso rápido ali, esquece que o prontuário ali é a defesa dele daqui 5, 10, 15, 20 anos, se caso acontecer alguma coisa. Ontem um professor dando aula pra gente, ele falou, gente, você foi lá, você tava na correria, você tinha que fazer aquilo, tinha que salvar o paciente naquele momento, você foi e fez tudo que você tinha que fazer de possível, chegou outro paciente grave, você foi e fez tudo que tinha que fazer de possível, conseguiu, atendeu os dois, e só que aquele primeiro, ele evoluiu de uma forma ruim, né? E você, como estava atendendo outro paciente, era um plantão tumultuado, você não fez todas as anotações que você deveria. O professor fez uma pergunta, falou, nesse caso, quem é o melhor amigo do médico? O pessoal já é advogado. Não, é enfermeira. É enfermagem. Ela salva você ali com todas as anotações. Você sabe que você fez certo. Só que você não teve tempo naquele momento de parar e anotar, porque chegou um politrauma lá, você teve que atender. Né? Então, eles vão ter tudo anotado. Se você sabe que você não fez errado, pode correr no prontuário deles que vai estar lá. Isso, inclusive, eu falo muito com os internos, né? Quando chega alguma prescrição meio estranha de um profissional da UPA. Né, às vezes chega alguma coisa e você fala, não, esse cara não deve ter feito isso. Eu sempre falo o seguinte, cara, não julga o médico tá lá no plantão. Porque você não sabe se bem na hora que ele ia fazer isso aqui, chegou uma parada para ele, chegou um paciente grave, que ele teve que largar tudo e fazer. Então, cara, não julga. Não tem como você fazer isso. Tem profissional ruim? Tem, óbvio. Né, mas tem muito profissional bom que tá ali e que simplesmente foi a questão do momento ali que ele estava. E isso é um ponto muito importante, né, da questão das eventualidades, né, das intercorrências que acontecem todo momento. Né? E até para o interno, que está nesse processo de aprendizado, ele visualizar isso, né, e ver, nossa, e se questionar, né, como que eu poderia criar barreiras numa situação dessa? O que eu poderia criar de mecanismo, né, para evitar esses riscos? Né? Tudo isso. Né? Então, hoje um ponto que a gente discute muito com os alunos, né? O que a gente viu ao longo desses anos todos de experiência, né? Atuando em urgência e emergência, inúmeros plantões, né?
que te dá segurança? Hoje, o que vai te dar segurança para você desempenhar um bom resultado dentro de uma agência, emergência, dentro de uma medicina, família, comunidade, qualquer área que você estiver exercendo a medicina de forma assistencial? É protocolo, certo? Protocolo. Então, todas as patologias, você tem protocolo de atendimento, protocolo de prescrição. E o prontuário ele é fundamental para te resguardar, certo? O que não está escrito lá não foi feito. Isso, numa análise jurídica, não foi realizado. Então, assim, hoje a gente sabe que numa emergência que você vai atender 50, 60 pacientes ali, em média, né? Às vezes até mais, dependendo do local de dimensionamento de médico, não é isso? Num período de 12 horas, você não consegue escrever, né, textão, você não dá conta, né, do tempo, senão você não consegue dar assistência adequada para a equipe e tudo. Mas o que você precisa? Você precisa ter conhecimento dos pontos principais que precisam estar contidos no prontuário. Agora você fala, você vai classificar um paciente, vai atender um paciente com dengue, por exemplo, você diagnosticou com dengue, você vai ter que colocar, tem que estar claro lá se ele tem sinais de alarme, sinais de choque, qual grupo que ele é, porque dependendo do grupo, se ele é A, B, C ou D, vai mudar a sua prescrição. Orientar, falar que você orientou ele, retornar esses sinais de alarme. Você orienta o paciente, coloca orientações gerais, retorno se necessário, que é algo que você está fazendo e algo que tem que estar escrito. Então, são pontos importantes na assistência, né? Então, é mecanismos, né? Mecanismos que eu posso criar para evitar, por exemplo, um erro de prescrição. Hoje a gente tem, né, diversas ferramentas, né? Por exemplo, uma delas, que eu acho que é um ponto importante para mencionar aqui, que é o Lean Six Sigma, que é um formato de treinamento, até o Círio, o Einstein faz, né, esse curso, que ele é feito através de cinturões, né, é uma evolução de cinturões de crescimento dentro do formato. É o mecanismo da Toyota, né? O Lean Six Sigma é um mecanismo da Toyota de montar carros. Ele é operacional dentro desse formato. Aí trouxeram esse princípio para dentro da formação médica. Então, qual que é a lógica desse sentido? Você operacionalizar por etapas esse processo, né? Então, você cria mecanismos de benchmarking, né, de avaliação para que você minimize risco. Então, assim, um dos grandes resultados que você tem é a segurança do paciente, né? Os grandes trabalhos que a gente tem relacionado ao Lean Six Sigma é em relação à segurança do paciente. Então, mecanismos, travas que você faz para que você evite um erro de prescrição. Mesmo mediante a intercorrência, pode acontecer? Pode. Todo mundo suscetível a erro, né? Mas, assim, são mecanismos que o aluno pode observar nesse processo que faz com que ele minimize riscos e traga uma assistência maior. Então, são pontos muito importantes durante esse processo de formação, né? Uma coisa que você falou, perfeito, concordo plenamente com o que você falou aí, mas eu não sei aonde foi que os médicos tiraram a ideia de atender 80 pacientes num dia. É muito. Como que foi aceito isso? Como que implementaram essa estrutura de UPA que a gente tem hoje? Cara, atender 80 pacientes por dia é você dar brecha para se ferrar. Entendeu? Para errar. Você dá brecha para errar. Esse não é um dimensionamento adequado. Cara, né? não tem como. Hoje a gente, assim, a gente pode falar bem sobre esse assunto. Eu trabalhei durante 7 anos com gestão pública, né? Então, assim, quando você está na gestão, né, gestão pública de município grande, igual, por exemplo, Goiânia, Aparecida de Goiânia, tudo, você está ali com um grande objetivo, né? Assim, você tem o objetivo de trazer o melhor resultado possível dentro daquela área de atuação para a população, com certo? menor custo. Né, você tem que lidar, como o Murilo falou, você tem que lidar com custo, porque não adianta você, por exemplo, colocar 10 médicos numa unidade, sendo que no mês seguinte você não consegue manter o salário dessa equipe. Então já tem um problema. Então o gestor médico, ele tem um papel, ele tem que avaliar essa questão de ter noção dos projetos que ele propõe. Então, assim, se ele propõe um dimensionamento que não é possível de ser feito, isso vai durar o quê? 1, 2 meses? E aí é onde você vê muitos problemas de não conseguir cumprir com o orçamento. Do outro lado, você quer entregar o melhor resultado, você quer que seus colegas tenham dignidade e qualidade de trabalho. Então, você trabalha com uma balança. E o paciente tem a melhor assistência possível, né? Então, você trabalha com uma balança. O que acontece? Hoje, você pega a quantidade de UPAs que você tem por local, dependendo do dimensionamento. E em cidades menores, esse porte ele acaba sendo bem adequado muitas vezes. Agora, quando você pega cidades grandes, você tem várias questões que influenciam. Você tem, por exemplo,
Às vezes a unidade está do lado de uma unidade de uma UPA, está dentro de um bairro grande, que porventura não tem cobertura de PSF. Aí você tem uma situação de uma população extremamente carente que não tem como se deslocar. Então, os atendimentos, muitas vezes atendimentos de baixíssima complexidade, eles vão buscar atendimento na UPA. Então, você tem uma UPA saturada atendendo, grande maioria dos casos, situações que poderiam ser resolvidas em atenção primária. E aí você tem um dimensionamento muito grande. Aí o médico está lá dentro, né? Os médicos estão lá dentro desse serviço e eles têm um fluxo de paciente o tempo todo, né? Então, tem aquela pressão do serviço o tempo todo, então acaba atendendo, né, a quantidade. Não é o ideal. O ideal é um dimensionamento que você tenha qualidade para atender os pacientes. Eu tenho 80 pacientes, é muita coisa. Né? Para mim muita é coisa. loucura. Eu acredito assim, para uma emergência, você considerando a realidade que a gente tem hoje, que a grande maioria desses pacientes que estão lá são pacientes que buscam atendimento de emergência, são pacientes de complexidade baixa, então são atendimentos que você resolve, eu não sei se vocês concordam com isso, né? Sim. São pacientes que você resolve um atendimento focado, então você consegue fazer um atendimento entregando todo o resultado que precisa, né? Assistindo esse paciente num tempo menor. Então eu acredito que em torno de 40, 50 atendimentos, 45 atendimentos, seria algo adequado. Seria quase a metade, né, de uma realidade. E assim, 12 horas, respeitando os horários de descanso, porque não adianta. Se você, por exemplo, você fica numa unidade, você está atendendo 80 pacientes, você vai ficando atendendo 80 pacientes, 3, 4, 5 plantões por semana, isso é insustentável. Cara, você né? Isso é muito pesado. Daqui a pouco você está na medicação, para dormir, medicação. Eu vi uma publicação engraçada, né? Uma para dormir, uma para acordar e uma para sorrir. Você entendeu? E aí não resolve a causa, e não vai na causa, que é o excesso de trabalho. Aí vem aquele gancho da saúde mental, certo? Porque uma coisa que eu gosto de falar muito, né, principalmente com os alunos, né? Se você se propôs a fazer aquilo, então acho que isso é algo fundamental. Por exemplo, você foi lá, iniciou um processo de credenciamento, assinou um contrato para trabalhar numa UPA. Certo? É uma UPA grande, uma UPA que tem um volume grande, você conhece a unidade, você se propôs a fazer aquilo. Então, sim, algo muito você importante. decidiu aceitar. Você decidiu. Isso é verdade. Se propôs a fazer aquilo. Então, a partir do momento que você está ali e você já não quer voltar lá mais no outro dia, você está sofrendo durante todo o processo que você está ali, certo? Durante as 12 horas, por exemplo, você está no plantão, você já chegou ali, deu 1 hora de trabalho, você já está falando, nossa, faltam 11 horas para ir embora. Aquilo ali já não está te fazendo bem. E daqui a pouco, se você continuar nessa sequência, né, sem estar preparado para aquilo, daqui a pouco você não está entregando o que você se propôs a fazer. Né? Então, isso naturalmente, isso não vai trazer um bom resultado. Eu acho que assim, a gente tem que sempre posicionar em relação a isso. Porque se a gente se propõe a fazer uma coisa e não entrega, qual que é a visão que as outras pessoas, os outros profissionais terão da gente, né? Do que a gente faz. Sim. E aí você tem uma outra situação que a gente vivencia. Você tem um profissional atendendo 15 pacientes no plantão, enquanto o colega dele está plantão com ele, está atendendo 100. Você tem as duas, né? As duas situações. Aí, entendeu? Aí a coisa se torna. Quem que você acha que vai largar esse plantão primeiro? O de 100. O de 100. Você tirou o cara que tem um aí certo compromisso ali, né? Que você às vezes tirou está tentando fazer o o melhor e está então, estressado. O que é o interessante? Qual que é o plantão bom? É um plantão que você tem boa relação com a equipe, equipe inteira. E geralmente é aquele plantão que você tem principalmente você tem uma relação de coesão com os outros colegas que estão com você atendendo. Então, assim, um plantão pesado, que deu 300 atendimentos, você tem 5 metros na porta, cada um atendeu 60. Foi o ideal? Não, foi acima do ideal, foi pesado. Mas você imagina se você tivesse 2 que atendesse 20. Sim, não dá. Não. Você teria 240 por 3, cada um estaria atendendo 80. Mas isso aí acaba sendo, assim, mais tranquilo de você detectar ali com os dados que você tem e tal. Exatamente. É complicado isso aí. Agora, assim, a gente tem a questão, igual você falou. Às vezes, o profissional não está mais satisfeito de atender ali. E aí, vamos pensar na saúde mental e no que o Murilo falou pra gente antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando, né? Você tem aquele médico que não consegue sair disso. Aquele médico começou a trabalhar, né? Formou, achou que tinha ganhado na Mega Sena, né? Começou a comprar tudo parcelado que ele via na frente, né? Porque ele merece, na final de contas, né? Ele foi tão difícil ele se formar. Eu até falo o seguinte, né? A maioria das pessoas se forma aos custos de alguém. Então, assim, seu pai está pagando, alguma pessoa está pagando, e isso faz
com que a sua formação não seja mais que sua obrigação. Né? Só que a gente tem essa imagem de que a gente merece demais as coisas. E tem essa oportunidade. Quantos colegas, eu queria que vocês trouxessem isso aqui, vocês já viram em situações que não conseguem sair delas e ficam aí. Eles entram nessa espiral, nesse loop infinito aí de só se prejudicar, perder sono, aumentar a carga horária, dar mais plantão no lugar que não querem, infelizes, começa a ganhar peso, ter problema de saúde, ansiedade, depressão, burnout, enfim. Tudo de ruim começa a aparecer. Uma coisa que eu vejo, assim, que eu até a gente aborda muito isso com os alunos, porque isso é algo que preocupa muito, né? Uma situação. Quando você compara esse período de formação, já é uma formação longa, certo? É uma formação de 6 anos. Longa, sim, eu estou falando só a graduação, fora a especialização, fora residência, às vezes uma subespecialidade, isso faz 5 anos para frente, nós estamos falando de 11 anos de formação, né? Fora o que vem depois. Aí, quando você compara, né, eu estou falando, você pega esse aluno, ele compara com a realidade do aluno que fez 2º grau com ele e que fez outra profissão. Quando ele termina a residência, ele olha para esse colega, às vezes um amigo que estudou junto, fez 2º grau. Essa pessoa aqui está casada, já tem filho, já viajou para um lugar, já trabalha há mais de 8, 10 anos, já atende. E você está aqui 11 anos estudando de forma exclusiva, basicamente, né? E não entrou nesse mercado. Então, isso já vem com uma ansiedade muito grande, porque você quer viver aquilo que você, né, de certa forma, deixou de fazer durante esse período de formação, porque você ficou totalmente envolvido com a formação, e é uma formação pesada. E muitas vezes vem aquela ansiedade de querer fazer tudo, né? E outra coisa que a gente tem, isso é muito claro, né? É uma profissão que o profissional ele sai, comparado a grande parte das profissões, com acesso a um salário, né? Um salário muito acima da realidade. Acima da média. Vamos comparar assim, acima da média salarial da população em geral. Então, esse profissional, ele acaba sendo nesse formato que hoje você tem venda de dados, de tudo quanto é coisa. Então, assim, tira o CRM ali, ele já entra no banco de dados, porque é um perfil extremamente interessante para você vender inúmeros produtos. Então, esse profissional, a todo momento, né, ele um apartamento e tudo. E se ele faz aquela conta, essa conta fatal, né? Ele faz aquela conta, por exemplo, vai comprar um carro, vai financiar, ele vai calcular isso em plantão. Eu vou fazer mais 3, isso aqui deu 3 mil reais, eu vou fazer lá 2 plantões e meio, vou fazer 4 mil reais, vou fazer 3 plantões. Aí começa. No final das contas, esses 3 plantões viram 20. E aí ele fica totalmente dependente do financiamento. Ele quer viajar, ele quer comprar um imóvel, ele quer comprar um carrão, ele quer comprar o celular mais caro. Ele entra na corrida dos ratos. Exatamente. Né? Ele vira refém do... Até porque né, é abordado muito sucintamente a gestão financeira dentro da educação acadêmica de uma pessoa. Isso desde o ensino básico até o curso superior. É se falado no curso superior, sim, a gente sabe que tem até essa disciplina, mas não é abordado de uma forma que deveria ser. Eu também faço curso de administração de empresas. Estou no meu 3º ano de curso, faço junto com a medicina. E também na faculdade de administração, a gente aprende a administrar uma empresa, você não aprende a administrar dinheiro. Né? Então, isso é uma deficiência da educação como um todo. Exatamente. E o médico, igual o Maurício colocou, tem sempre alguém que está pagando a formação dele. Então, ele nunca teve que se preocupar em fazer a gestão desse dinheiro. Que ele tem que se preocupar em quê? Pagar o aluguel de onde ele está, pagar a comida, pagar a bebida e ir para a faculdade e voltar. Com o dinheiro que não é dele. Com o dinheiro que cai na conta dele. Alguns nem se preocupam com isso porque os pais fazem, porque sabe que se entregar na mão dele, ele não vai nem pagar a faculdade. Né? E isso só acontece depois que ele descobriu que já não pagou porque fazia isso antigamente. Então, lá na frente, isso acaba atrapalhando muito. Cursos nessa área estão cada vez mais sendo oferecidos, até mesmo pelo Instagram, para profissionais médicos. Exatamente. Porque é realmente uma deficiência. É uma deficiência muito grande. E isso muda o rumo da vida desse profissional. Se ele vai ter uma qualidade assistencial ou não. Se ele vai ter uma qualidade, quer dizer, de vida ou não. Ele perde até o gosto da profissão. O cara o sonho dele era ele vê que ele, depois nesse ciclo, que ele está trabalhando para pagar
boleto a todo momento Exatamente. e ele tá trabalhando jornada de horas pesadíssima E não vê uma tá, saída. ele não vê uma saída. Não vê uma luz no Exatamente. fim do túnel. A É isso aí. a medicina ela te proporciona a possibilidade de levantar um capital muito rápido. Como? Trabalhando. Só que o pessoal se esquece que isso é às custas de um trabalho presencial. As É custas seu- do seu bem mais do precioso, seu tempo. que é o Do seu seu tempo. Exatamente. Então, você abre mão do seu tempo para produzir esse dinheiro. E é viciante você pegar um plantão, 2, 3, e chegar no final do mês ali, você pegou um plantão praticamente por dia, durante o dia. Chega no fim do mês, você olha a sua conta, nossa, tô ganhando isso tudo. E aí você começa a abrir as possibilidades. Vou comprar um apartamento, vou comprar uma BMW. Em relação a isso, eu tenho um primo que ele era vendedor de carro. E aí ele falava assim, ó, cara, o melhor cliente é o médico. Porque eu chego, ofereço o carro para ele, eu falo quanto é que é a prestação, às vezes coloco um retorno maior, a comissão dele aumentaria, e o cara não quer nem saber, ele só quer saber quanto que é o valor da parcela. A parcela é tanto, não, pode trocar aí para mim, eu busco tal dia. Hoje, o médico ele não sabe vender, ele não sabe vender a hora dele. Ele está preso numa corrida que não tem fim. Se ele não identificar esses e tiver inteligência emocional, inteligência financeira para conseguir resolver esse problema, ele vai ser refém do plantão, ele vai ser refém dessa corrida eternamente. Eu dou exemplo hoje de médicos que têm médicos já antigos, vamos colocar assim, já que deveriam estar aposentados. Mas o cara tem um padrão de vida tão elevado que ao longo dos anos ele não conseguiu mais sustentar com o trabalho dele. Foi perdendo consultório, né? A gente sabe que a medicina está caminhando para uma situação um pouco delicada. Ele perdeu o poder de compra, ele perdeu o consultório, ele perdeu renda. E tem médicos especialistas já 60, 70 anos voltando a dar plantão para complementar. Exato. Eu acho que tem uma frase que ela é colocada, principalmente vocês são da gestão, o Maurício também aborda muito isso na vida pessoal dele, ele tem até alguns cursos relacionados a isso. Quem quer ganhar dinheiro usa a cabeça, não usa as mãos, né? Então, assim, a pessoa pode ser médico e não deixar de ser um empreendedor. Ele pode montar uma clínica, pode montar um laboratório de imagem, ele tem meios para multiplicar com o conhecimento que ele teve na graduação para se beneficiar financeiramente disso. Ele sendo um médico apenas plantonista ou um clínico geral, ele não vai mais ficar rico igual ficavam-se médicos antigamente. Então, isso tem que estar muito claro, eu acho, na cabeça de um médico. Isso vem da própria formação médica. O médico, a própria formação mostra isso, que ele tem que ser médico 24 horas. Uma coisa que o Edgar falou, até eu não concordo um pouco, é essa questão com o conhecimento nosso da faculdade. Eu acho que, na verdade, a gente não tem esse conhecimento de empreendedorismo, entendeu? Sim. Não, eu falo assim, conhecimento que eu digo no sentido assim, eu sei que um laboratório de imagem pode me render muitos frutos. Eu sei que um laboratório de análises clínicas pode me render. Eu sei que se eu montar uma clínica, eu não preciso montar uma clínica e eu contratar vários médicos. Eu monto um prédio com vários consultórios e convido o pessoal para atender ganhando uma porcentagem. Isso eu venho Você tem uma veia empreendedora, né? Você tem uma veia empreendedora. Então é diferente, mas muitos, até bom que muitos não saibam disso, né? Mas assim, não, a gente gostaria que todos tivessem a oportunidade de não se prender apenas às mãos. Para você ter uma noção, nós temos uma capacidade muito grande de conhecimento e aprendizado. Só que nós não sabemos utilizar isso para outras formas. Nós não precisamos ser médicos 24 horas. Nós podemos ser empreendedores, nós podemos ser administradores, nós podemos ser empresários, né?
existe uma cultura que é pecado o médico não ser médico 24 horas por dia. Você é obrigado a olhar um exame de um paciente ou de um conhecido enquanto você está numa festa de aniversário. Pô, cara, eu não sou médico aqui, eu tô fora Ai do de ambiente você de se você trabalho. falar isso, né? E outra, Aham. médico não sabe cobrar pelo seu trabalho. Não cobra. Cara, o médico às vezes se sente ofendido de não de cobrar do paciente. E outra, o paciente acha que você tem que ser... A medicina é um sacerdócio, não é. Você investiu, você gastou, aquilo ali é o seu trabalho. Então, se alguém chega para você, doutor, olha meu exame aqui. Não, beleza, marca uma consulta lá com a minha secretária lá e a gente organiza. Nossa, doutor, mas você vai me cobrar para olhar esse exame? Ué, você pede carona pro taxista? Você pede carona pro Uber? Exato. Não pede. E eu dou um Vai o exemplo SUS não muito pagar bom a disso, prefeitura cara. não, pra ver o que acontece. Eu dou um exemplo muito bom disso. Primeiro, só para ter uma frase do Sêneca que é legal, que fala que o dinheiro ele é servo do homem sábio e mestre do homem tolo. Então, assim, se você não pensar antes de agir, você vai ter problema nesse sentido, para a gente fechar aquela parte que a gente estava falando mais da grana aí, né? E um outro exemplo que eu dou aqui para vocês eu tenho um colega, né? Tem um tempo que eu não tenho contato com ele, advogado, né? E eu precisei fazer entrar na justiça contra uma certa empresa, e aí contratei, ele me cobrou 30%, né? Só que antes de acontecer isso, ele tinha me pedido um atestado para academia. Eu avaliei ele, perguntei se ele não tinha doenças ali e tal, eu fiz o atestado. Quanto eu cobrei nesse atestado? Nada. Se eu cobrasse R$50, o que você me fala? Qual seria a reação dele? Um absurdo que eu cobrar um negócio desse. Uhum. Porque eu sou amigo dele, mas ele não teve nenhum problema em me cobrar 30%. Eu não acho que ele esteja errado. Eu me incomodo com as pessoas acharem que a gente está errado. Médico não sabe vender. Médico hoje tem que ser vendedor. Você vende o bem mais precioso que você tem, seu tempo. Seu conhecimento, seu tempo. Eu falei que eu não me incomodo ele estar errado, não. Eu não incomodo ele cobrar. Eu só incomodo que ele fique incomodado de eu cobrar dele, entendeu? E a gente se sente mal, às vezes, Se sente de cobrar mal, do cara. paciente. Se sente mal, isso é impressionante. Isso é a cultura que é colocada durante a formação. Nos Estados Unidos eu vi que os caras estão cobrando agora até para responder o WhatsApp. Eu que sempre trabalhei com venda praticamente minha vida inteira, não tem problema nenhum em estar cobrando. É difícil pra gente precificar. Mas quem entrou na profissão desde o início, eu entendo a dificuldade. Eu queria abordar um tema aqui com vocês, enquanto vocês falavam da importância do interno, a importância do internato para ele, a importância que ele tem para o internato, para o sistema de saúde, que ele não tem essa dinâmica, ele não tem esse panorama do quanto ele representa, infelizmente. Né? Eu fiz uma conta aqui e eu vou fazer a pergunta em seguida. De segunda a sexta-feira, se nós tivermos uma UPA com 4 consultórios, 4 salas de atendimento. Se eu tiver 12 internos bons, 12 bons internos, 12 pessoas que foram para aula, assistiram, sabem o que estão fazendo, a gente pode colocar eles nesses 4 consultórios, em pares. Então, nós teríamos 48 profissionais divididos em 6 horas, 24 profissionais em 6 horas e 24 profissionais em outras 6 horas. 48 profissionais e dividido em duplas, que dariam 24 profissionais. O médico, ele conseguiria fazer esses atendimentos, ele conseguiria fazer 48 atendimentos apenas passando e fazendo a conduta médica. Os internos em duplos fariam toda a coleta dessa informação, passaria o caso para esse plantonista. Então, a gente coloca aí praticamente 4 atendimentos ao tempo de 1. Né? Desde que são pessoas que estão no internato com capacidade para fazer isso. Então, a importância também para o sistema, né, de saúde pode desafogar muito o médico. Aí eu vou colocar a pergunta para vocês. O que vocês acham dos internos da época de vocês, das pessoas que faziam, para os internos de agora, pós-pandemia
e dos internos que estão nesse momento em internato. Quando acabou a pandemia, eles entraram para o internato. O que foi isso? pra Vamos vocês? começar com o Murilo. Você quer começar, Murilo? A resposta? Olha, qual que é a minha avaliação? A pandemia, ela contribuiu e prejudicou. Ela contribuiu para que a gente entendesse uma dinâmica de trabalho que a gente não conhecia, né? Há um tempo-resposta que a gente teve que desenvolver muito rápido, né? E a gente viu que nós somos um pouco... como é que eu vou explicar? Nós temos uma dificuldade em reagir e ter um tempo-resposta adequado. Nós demoramos, né, tentar identificar, tivemos uma dificuldade em realizar alguns tipos de atendimento, porque não tinha treinamento. Então, nós identificamos nesse cenário de pandemia várias situações que falharam, né? Quanto suporte de rede, tempo de resposta em conseguir montar alguma estrutura, até pegar o jeito. Muita gente patinou, né? A gente teve essa dificuldade. Eu vejo hoje que o interno, pré-pandemia, ele tinha um perfil de atendimento, né, habitual, né, das doenças. Eu até brinco que a gente não tinha tanta preocupação com essas doenças respiratórias, porque às vezes chegava um paciente tossindo dentro do seu consultório, você, sem máscara, atendia, estava escutando ele tossia na sua cara, e beleza, você falou, opa, esse paciente pode ter tuberculose, né? Aí você investigava ali, aí o cara estava com tuberculose, aí depois você vai e coloca máscara, né? Um exemplo. Hoje não, hoje você vê um paciente respiratório, a primeira coisa que você faz é colocar a máscara. Então, assim, a pandemia veio para nos auxiliar em alguns quesitos. E eu vejo que a qualidade do interno, ela modificou. Eu acho que o padrão das doenças, nós estamos observando, pelo que eu tenho visto, tem mudado um pouco, principalmente as doenças respiratórias, me parece que estão um pouco mais agravadas, né? Eu noto, principalmente passei por algumas situações com meu filho na parte respiratória, né? Observo os prontos-socorros pediátricos estão mais sobrecarregados, né, em relação à imunidade, né? Bronquiolite, que era uma doença que aparecia e era mais grave em crianças menores, já estão afetando crianças maiores, né? Então, a gente tem aí uma mudança no padrão dessas doenças. E aconteceram várias coisas novas que nós, como internos, na nossa época, a gente jamais imaginava, né, passar por uma pandemia, né? Isso veio para revolucionar a saúde, mostrar o quanto nós somos frágeis, né? E os internos de hoje em dia, eles tiveram a oportunidade de vivenciar uma situação caótica, crítica, né? E puderam extrair algumas situações, né, diante disso. A maioria, eu vejo que não está preparado para sair para o mercado de trabalho, porque falta, além da maturidade, falta o interesse, né, em poder aprender. E muitos entraram no mercado de trabalho no momento também que eles nem vivenciaram situações. Um exemplo, muita gente saiu com antecipação de formatura. Formaram no 11º, né? Sem ter passado, às vezes, o cara deixou para fazer urgência e emergência no último período, e aí ele pegou e saiu e foi trabalhar E foi dar plantão de quê? de urgência e emergência sem ter feito pelo menos um estágio adequado, né? Então, assim, eu acredito que o interno, ele tem tido a oportunidade de vivenciar situações que nós não tivemos oportunidade. Nós tivemos oportunidade de vivenciar situações que eles não vivenciaram. Então, assim, eu acho que nossa época foi um pouco diferente, por mais que tenha um tempo bem pequeno de separação aí, né? Vamos colocar aí de 5 a 10 anos,
medicina mudou bastante. A Sim, formação Esses mudou. dois A últimos formação. anos foram A transformadores. a né? pandemia modificou tudo. muita coisa, né? Então, eu acho que a qualidade, ela não tá assim como deveria estar, né? Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco mais. Você quer comentar alguma coisa? Então, em relação à pontuação da adequação dos alunos nos atendimentos, né? Então, assim, a pontuação que o Edgar fez. No processo de ensino, de preceptoria, por exemplo, você vai dividir os alunos no consultório. Então, assim, às vezes você tem a oportunidade de ter 2, 3 consultórios na unidade. Nem sempre isso é possível. Às vezes você vai estar com aquele conjunto de alunos num consultório só, porque nos outros consultórios que tem disponível tem médicos atendendo pelo dimensionamento. Mas tem locais, né, principalmente as estruturas institucionais das faculdades, você consegue ter vários consultórios, né, então você consegue adaptar ao formato. O atendimento com aluno, ele tem vários benefícios. Um deles é porque você consegue dar uma assistência de mais tempo para o paciente, porque o aluno faz a primeira abordagem, coleta os dados, né, e você vai passar e vai discutir. Só que discutir esses casos. Só que aí tem um ponto. As discussões durante o atendimento, né, elas são mais longas. Porque você vai discutir todo aquele processo com o aluno. Ponto legal, o aluno fazer aquele primeiro atendimento, fazer uma proposta terapêutica, aí você discute com ele, vê o que a proposta que ele fez, discute com o paciente e tá entrega certo, aquele resultado. Se tá errado, No caso, fazer você, as correções. você está querendo dizer que acaba que meio que compensa de Meio elas que por compensa, elas, né? porque assim, só que Aquele assim, o raciocínio de ganho... você ter várias pessoas. Isso, E o ganho é muito maior. O ganho é grande, porque você como profissional médico e professor, você tem um ganho de qualidade de trabalho. Por quê? Você vai desempenhar todo o seu tempo na racionalização da identificação da doença do paciente. Você vai ter mais tempo para investigar e fazer um diagnóstico mais preciso. Perfeito. O paciente ganha porque ele tem uma assistência muito melhor. Uma atenção Ele vai que ter uma não atenção esperava, melhor. né? Ele muitas vezes ele vai perguntar algumas coisas que não daria tempo dele perguntar se fosse um atendimento que fosse realizado de outra forma. A unidade ganha porque se você tiver uma diminuição de tempo de atendimento, ela é pequena quando você tem mais consultórios. E você humaniza o atendimento. Você humaniza também, o atendimento. Mesmo numa unidade de pronto atendimento. Certo? Né? E outra coisa, você passa, né, você como professor e médico atuante, se você faz aquele propósito, faz aquilo ali com propósito, você passa a ter mais 3, 4 pessoas extremamente qualificadas te auxiliando. Exato. Né? E assim, e no decorrer desse período de 4, 5, 6 semanas dentro do estágio, você pensa, todos os 40 horas por semana, esses alunos aprendendo diariamente a sua rotina. Na segunda semana isso é melhor, na terceira é melhor ainda. Daqui a pouco eles sabem fazer Isso é aquela questão, se você consegue envolver esse aluno, motivar, se você né? consegue motivar esse aluno, isso é um espelho para Perfeito. ele, é toda a diferença. Agora, se não consegue, às vezes você vai ter um aluno desestimulado ali. Vai ter Você problema. vai ter um aluno que está encostado ali no canto, que não tem interesse de estar ali, às vezes vai atender sem o empenho, sem a vontade, né, de fazer aquilo. Em relação à questão da perfil da formação, mudou. Né? A formação mudou. Né? Ao longo da nossa para cá, né? São perfis muito diferentes. A pandemia entrou nesse processo e tudo. Né? Eu vejo assim, a minha opinião, eu vejo que depende, as instituições elas trazem uma proposta pedagógica, né? Os professores têm um papel importantíssimo nesse processo de replicação, mas o aluno tem um papel muito importante, né? E é a mesma questão sempre, né? Então, se você tem um aluno ali, há 8 anos atrás, que não tem interesse em estar ali, certo? Que às vezes vai postergando isso e depois vai sentir a dor desse processo todo na hora de formar, você tem esse aluno hoje em dia também. E ao mesmo tempo que você tinha pessoas extremamente empenhadas, né, que faziam de tudo, você tem muitos assim. Então, assim, isso depende muito da pessoa. Perfeito, né? entendi. É uma coisa que o pessoal fala, formei em tal local. Não, formei em tal local. Você vai ser um aluno melhor que o Não, outro? isso não importa mais. Isso depende de você. Depende de você. Certo? Depende de você, porque assim, é muito conhecimento. Sim. Certo? Medicina é muito conhecimento. Tem muito conhecimento disponível. É então muito conhecimento, é muito conhecimento. Então, assim, depende da instituição que você está, por um lado, depende, porque ela vai te ofertar bons campos, ela vai te ofertar oportunidades, mas não depende exclusivamente. Uma coisa muito que é importante vocês mencionarem é terceirizar a sua responsabilidade.
Então, eu vou terceirizar a responsabilidade para a faculdade, vou terceirizar a responsabilidade do meu ensino para o professor. E não é só isso. Eu certo? acho que faz a diferença, eu até acabo discordando um pouquinho assim, porque formou aonde? Né? Se é uma faculdade que coloca bons profissionais e leva bons alunos para o internato, porque às vezes quando o aluno chega no internato, vocês veem isso, e vocês podem fazer comparações de algumas instituições. É lógico que tem a pessoa que faz a diferença, que independente de onde ela venha. Mas eu acho que acaba que se você fazer talvez uma pesquisa, falar, ó, as pessoas dessa faculdade vêm mais preparadas para o internato do que dessa faculdade, ou dessa região do que daquela região. Né? Se você tem uma faculdade, se sua faculdade é de qualidade, isso é importante. Corpo né? docente faz a diferença. Faz a diferença. O meio ele é muito importante, né? O meio para modular. Então, assim, se a instituição consegue trazer ótimos alunos para o internato, né, tem um perfil, então você está no meio de bons alunos. O que eu estou querendo dizer, por exemplo, o fator instituição apenas. Pode ser uma bosta de um profissional ter vindo daquela faculdade. E você pode estar no melhor local que tem a melhor estrutura, melhor forma. E se você não está empenhado a fazer aquilo da melhor forma possível, você não vai sair um bom profissional. Então não depende só de instituição. Todo mundo tem um papel importante. A instituição tem um papel importante, o professor no processo e o aluno. Esse é o papel mais importante. Se não for, é o querer dele. Se não for os três, né? Porque assim, se ele não quer aprender, se ele não quer estar ali, né, não adianta você ofertar tudo que não vai absorver. Não vai para frente. Não vai absorver. Pessoal, eu queria assim agradecer aí a participação de vocês, né? Eu acho que é um tema que a gente poderia ficar aqui a noite inteira ou o dia inteiro, a manhã inteira conversando e que não teria fim, né? Assim, porque tem muita coisa interessante. E assim, queria agradecer a presença do Murilo, a presença do Fernando, contribuíram com certeza bastante para esse assunto. O tema acabou indo para uns caminhos bem legais, que a gente não tinha nem assim planejado inicialmente, mas gostei bastante do bate-papo com vocês, com certeza vão contribuir com muita gente. O que você acha, Edgar? Quer deixar as redes sociais e dar seus agradecimentos? Eu queria agradecer a presença de vocês, né, também. E eu até ia fazer uma pergunta que acho que o Fernando acabou respondendo para a gente. O que você poderia deixar de dica para os internos? Mas eu acho que essa pontuação de que o querer dele independe de onde ele está, né? Se ele quiser ser um bom profissional, ele vai fazer a diferença independente do meio que ele esteja. Já foi né? a lição. Eu acho que já fica de lição. Já foi a lição do já podcast. Resume. E, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês, né, para os nossos convidados estarem seguindo vocês, acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês. Nós temos aqui as redes sociais do MedTalks, que é medtalkspdc@gmail.com e medtalks.pdc no Instagram, né, Maurício? Exatamente. Tem as redes sociais do Maurício. Postamos cortes todos os dias e os episódios uma vez por semana. Às quartas-feiras, 17 horas. Tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, vocês podem escolher a plataforma que preferirem, porque a gente sempre vai estar participando aí. Vocês querem deixar o Instagram ou... Pode. Qual é o seu Instagram? Fernando E. Rezende. Fernando E. Rezende. Agradecer, né, a oportunidade. É um prazer estar aqui Obrigado. Com o pessoal. Agradecer ao Maurício, ao Edgar. Meu Instagram é Murilo com 2 L's, _M Castro. Né? Nós estamos aí, o que precisarem, né? Os alunos tiverem dúvidas, quiser trocar uma ideia, né? Experiências, e vamos poder também, vamos gravar outros episódios aí mais pra frente. Pode contar com a gente. Beleza, obrigado. Então, pessoal, siga a gente nas redes sociais, curtam o vídeo, se inscrevam tanto no canal do YouTube, siga a gente no Instagram, se inscrevam lá no Spotify, sigam a gente. E o conteúdo é de qualidade e toda semana tá aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.